Olá! Hoje faremos uma apresentação e projeção financeira da MRV Engenharia. A MRV é a maior incorporadora com foco em habitação popular do Brasil. Apesar de focar no programa Minha Casa e Minha Vida, a empresa passou a atuar também no segmento de média renda, fora do programa habitacional. Ela possui operações em todo o país, atuando em 22 estados e 156 cidades do Brasil, além de gerar 6 mil postos de trabalho por ano nos locais em que atua e já ter lançado mais de 400 mil imóveis. Outros players do setor de construção civil brasileiro são mostrados a seguir. Com o fim de trazer uma referência de mercado para análise, foi escolhida a empresa Direcional Engenharia. Ela é uma construtora e incorporadora com sede na cidade de Belo Horizonte e atuação em 12 estados brasileiros. Da série de indicadores que ajudam a ter uma ampla visão da situação atual da MRV são os de solvência de curto prazo, gestão de ativos, medidas de lucratividade e medidas de valor de mercado. Primeiramente, a solvência de curto prazo da MRV é inferior ao de seus concorrentes, como a Direcional. Como a MRV tem foco em público de baixa renda com projetos como Minha Casa e Minha Vida, além de possuir diversos contratos com o governo, ela possui menos risco em seus recebimentos. Esse fato permite que seus índices de liquidez sejam menores que os de outras empresas comparáveis. O giro do ativo só corrobora esse fato. O prazo médio de estocagem da MRV demonstra essa intermediação do governo na venda de imóveis populares do Brasil, que acaba permitindo valores substancialmente menores. Esse fato fica ainda mais claro quando analisamos o giro do ativo total, que demonstra que, apesar da melhora da saúde financeira da empresa, não houve ganhos de produtividade em suas operações. Sob a perspectiva de rentabilidade, o ROA aumentou de 2017 para 2018, decorrente da liquidação da grande quantidade de investimentos em controladoria em conjunto. Depois, apresentou uma tendência de queda desde então. O ROI apresentou um comportamento semelhante ao ROA. Ele aumentou de 2017 para 2018, decorrente do alto valor de dívidas amortizadas em 2018, porém, assim como ele, vem diminuindo desde então. Isso se explica pela redução do lucro líquido, derivado do aumento constante dos custos de construção, agravados pela situação de calamidade pública trazida pelo efeito Covid-19 em 2020. Ao analisarmos o múltiplo Price to Earnings da MRV, podemos perceber que a empresa começa a ser negociada a um prêmio significantemente maior a partir de 2018. Isso se deu por uma mudança na regra do financiamento da Minha Casa Minha Vida naquele ano, que democratizou ainda mais o acesso a esse financiamento, algo que acabou aumentando o mercado em potencial a ser explorado pela construtora. Isso elevou o preço das ações da companhia, dado que agora ela teria mais espaço para crescer e, consequentemente, gerar um maior fluxo de caixa. A decomposição do ROI em suas componentes do POM permitem explicar a queda desse indicador no último ano. Uma grande parte dessa queda é justificada pela crise e pandemia sendo vividas no Brasil e no mundo. Como a MRV é muito dependente do repasse do governo, o foco dele em outros projetos que não eram voltados aos objetivos da construtora causaram um grande impacto na empresa. A queda da margem líquida somada ao crescimento do passivo financeiro ocasionou um aumento substancial da despesa financeira. O aumento dessa despesa refletiu no lucro líquido, remetendo à queda na margem líquida. A queda do fluxo de caixa operacional retoma a ideia do lucro líquido anterior. No entanto, essa queda não é o que melhor explica o fluxo de caixa dos ativos. A maior diferença está nos menores gastos com imobilizados e intangíveis, que é explicado pela variação do CCL. Em relação ao fluxo de caixa dos credores, pode-se concluir que a MRV contraiu dívidas, evidenciadas pelo aumento de pouco mais de 42% do passivo financeiro em 2020. Para os acionistas, temos uma grande mudança, principalmente pela queda do lucro líquido e redução do índice de payout. O título de dívida MRV-EA2 é a primeira série da 12ª emissão de debêntures da MRV, que tinha como objetivo captar 770 milhões de reais em 4 séries. A série em questão foi emitida em 5 de 7 de 2018, com vencimento em 5 de 7 de 2023, levantou 298 milhões e 700 mil e tem como valor de face 10 mil reais. Em relação à sua remuneração, o papel retorna DI mais 1,4% semestralmente, e como a debênture não é incentivada, existe tributação. A Fitch Ratings classificou em agosto de 2020 as debêntures da MRV como debêntures com risco de crédito AA-BRA, o que significa que, na visão da Fitch Ratings, as debêntures da MRV têm uma perspectiva estável. Segundo a Fitch, o rating obtido pela MRV reflete sua forte posição como a maior incorporadora brasileira e a expectativa de manutenção dos positivos fluxos de caixa operacionais mostrados recentemente. Dada a taxa de crescimento sustentável de 8,195% e levando em consideração as premissas de não emissão de ações e manter constante o índice de dívida capital próprio, a necessidade de aporte financeiro da companhia é de 958.606 milhares de reais. Para atingir essa NAV, foram estabelecidas outras premissas, como margem líquida constante, giro do ativo constante e índice de payout constante, com a finalidade de cumprir com as considerações iniciais. Aqui vale destacar a escolha do payout. Para o caso da MRV, esse índice aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. Já de 2019 para 2020, é possível observar uma queda de quase 40%. Isso remete à necessidade da empresa em reter lucro para lidar com seus compromissos durante um período de crise no país. Dada a atual conjuntura do Brasil e do resto do mundo, ainda na primeira metade do ano de 2021, é seguro assumir que o índice de payout da MRV não deve sofrer grandes aumentos ou reduções, justificando a escolha do índice constante para a projeção. A MRV Engenharia tem demonstrado uma captação cada vez maior do mercado, principalmente em relação ao segmento de baixa e média renda. A companhia se posiciona como uma das líderes do setor de construção civil brasileiro e tem um perfil bom para quem busca se expor ao mercado imobiliário.
Portanto, a recomendação para a MRV é de compra. Além de ser uma das empresas mais bem posicionadas para atuar no segmento, ela possui menos risco em seus recebimentos por conta de seus diversos contratos com o governo, representando, portanto, um ativo seguro para investir no setor de construção civil em geral. Com um portfólio bem misto, equilibrado e grande flexibilidade para atuar e se envolver com os segmentos de renda mais baixa, a MRV tem revolucionado o jeito com que o brasileiro médio levanta sua moradia. Apesar de ter sua margem pressionada devido aos custos de construção mais altos, uma vez que a explosão no preço de commodities inflacionaram os insumos necessários para a operação e uma alavancagem em um patamar elevado, a visão para o longo prazo continua otimista. A MRV tem buscado novas oportunidades de crescimento, aumentando sua atuação em projetos de média renda, sua plataforma de aluguel residencial e uma expansão internacional. A boa geração de caixa no final de 2020, devido à venda do projeto da HS, veio para comprovar o início de um novo ciclo de recuperação para a companhia, que tem tentado somar forças para impulsionar suas operações principais. O setor também navega em conjunto e demonstra uma perspectiva positiva de recuperação, combinando demanda sólida e boa lucratividade. Dessa forma, há fortes indícios de que a MRV tem forte potencial de crescimento no longo prazo e está investindo em novos segmentos. É válido ressaltar que o programa Minha Casa Minha Vida, forte impulsionador das atividades da empresa, continuará existindo, ainda com uma manutenção de regras e valor do subsídio. Além disso, existe uma forte tendência do mercado de recuperação após a inesperada pandemia do Covid-19. Porém, com a vacinação em andamento e retorno gradual das atividades, a MRV tem apostado em um cenário futuro otimista e vem trazendo resultado. Ela apresentou um crescimento acentuado no volume de unidades residenciais em construção e entregues. Além disso, seus planos de expansão possuem boas expectativas, diminuindo cada vez mais sua dependência da Caixa Econômica Federal para tocar suas operações. Em suma, colocando o cenário pandêmico instável em questão, a MRV tem se destacado e vem superado a crise com êxito, além de já vir se planejando para alavancar seu posicionamento no mercado nos próximos anos. Sabendo que o setor de construção civil opera com contratos de longo prazo e vem apresentando uma demanda sólida, a MRV é uma grande aposta positiva para o momento, visto que além de apresentar um risco relativamente menor quando comparado a outros ativos, seus números indicam um forte crescimento no futuro próximo. Obrigado.